Olá, olá, meus amigos, retornando aí para o último bloco desse encontro sobre cautelares. Nós terminamos a aula passada falando das cautelares nominadas, não é isso? Vamos lá. Universalidade de bens e que precisam ser protegidos, qual cautelar? Universalidade de bens que precisam ser protegidos? Arrolamento de bens. Entrega de coisa certa, que existe litígio sobre a coisa? Sequestro, muito bem. Dívida em grana, devedor dilapidando patrimônio? Arresto. Esses são aí os indicativos para a escolha dessas cautelares aí. A última cautelar, que é mais comum, eu trouxe outras, tá? Mas a que é mais comum de cobrar, enfim, pode envolver tanto pessoas quanto coisas, que é a tal da busca e apreensão. Olha lá, busca e apreensão. Bens ou pessoas estão em local incerto e necessitam ser localizados, busca e apreendidos. Na busca e apreensão, tem o ato aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Charutinho. É detetive, mas qual é o nome desse detetive famoso, o mais famoso? Sherlock Holmes. Tem o ato, então, na busca e apreensão de buscar, localizar, vasculhar para depois apreender. Tudo bem? Tem esse ato de buscar, de localizar e apreender. Claro que pode ser que tenha noção de, tá na rua tal, casa tal. Mas o mandado é de busca e apreensão. Pode ter ordem de arrombamento e etc. Ou então, olha, o carro está no bairro tal da cidade tal. Claro que vai ser dado um direcionamento de onde a pessoa ou a coisa esteja, tudo bem? Fechado? Beleza ou não? Só que a busca e a apreensão, para coisa, para bens, ela tem uma aplicação subsidiária ao arresto e ao sequestro. Então, eu só vou aplicar a busca e apreensão para bens, para coisa, quando não couber o arresto ou quando não couber o sequestro. É uma linha muito tênue do arresto, do sequestro para busca e apreensão de coisa. Onde que está a diferença? Que a pessoa não sabe onde está. Essa é a diferença. Não sei onde está. Se localizar e apreender. Eu já fiz uma busca e apreensão de coisa, precisava de ordem de arrombamento e tal, eu estava mó feliz na época de estágio, começo, né? Aí o advogado virou, hoje você vai cumprir uma busca e apreensão comigo de coisa. Aí eu, nossa, fiquei empolgado. E tem ordem de arrombamento no mandado. Gente, eu fiquei alucinado, eu falei, agora, vamos chegar metendo o pé na porta, dedo na cara, é isso aí e tal. Aí a gente passou e no caminho, oficial de justiça, pegamos o oficial de justiça, no caminho pegamos outra pessoa, não sabia quem era. Aí bateu lá na porta, abre, não sei o que e tal, eu já estava lá, alongar, aquecendo, dando pulinho, né? Eu falei, eu quebro essa porra sozinho, deixa comigo. Vamos arrombar! Eu, nossa, vamos arrombar. Aí chegou e falou assim, ordem de arrombamento autorizada. Eu falei, quem que vai chutar primeiro? Aí chegou o carinha que a gente pegou a maletinha, baixou assim, começou a mexer. Eu falei, quem que é esse cara? É o chaveiro para arrombar a porta. Eu falei, arrombamento é isso? Arrombamento é isso com chaveiro? Achei que ia ser muito mais emoção e tudo. Aí ele virou e falou, depois quem paga essa porta quebrada? Né? É pior, né? Pior, então levou o chaveiro para ele arrombar. Tudo bem? Não é que nem o seriado que a gente assiste, vai lá a SWAT com aquele negócio de, sei lá como é que chama aquele, arrebenta a porta. Não é assim, tá bom? Deverá ser cumprida por 2 oficiais de justiça, que lavrarão um auto circunstanciado assinado por eles e 2 testemunhas. Aqui é a diferença, lembra que eu te falei que alguns procedimentos seriam diferentes do comum? Essa é a diferença da busca e apreensão. 2 oficiais de justiça, lavram o auto circunstanciado, mais 2 testemunhas. Aí, nesse caso, foi eu e o advogado, inclusive fomos as testemunhas do cumprimento dessa busca e apreensão. Tá? O que é comum? Pessoa, que já caiu na prova, menor, idoso, tudo bem? Um filho que é responsável pelos cuidados do pai, maltrata o pai, etc., que tem algum problema mental, também pode ter essa ordem de busca e apreensão para depois modificação da curadoria, tudo bem? E assim por diante. Fechado, tranquilo, busca e apreensão, né? Vamos lá aos próximos. Agora a gente vai dar uma acelerada um pouquinho mais.
Posse em nome de nascitura. Isso aqui é uma falsa cautelar, tá? Isso aqui é uma falsa cautelar. Tem por objetivo provar a gravidez da mulher e, consequentemente, ser ela investida na posse dos bens deixados pelo pai morto. Então aqui, pessoal, é provar o estado gravídico da mulher para que ela seja empossada nos bens do nascituro. Porque ele é herdeiro, não é isso? Se nascer com vida, tem expectativa de. Tudo bem? Finalidade. Garantia dos direitos hereditários do nascituro, que é o concebido, mas não nascido, provando a gravidez. Tudo bem? O objetivo é esse. Essa daqui, gente, provou a gravidez, tem ação principal? Não, já era, provou a gravidez, ela é empossada nos bens, acabou. Falsa cautelar. Essa é uma falsa cautelar. Legitimidade, somente da mãe. É a mãe que está grávida, cujo pai da criança morreu, tá certo? E ela quer ser empossada nos bens do nascituro. Petição inicial, prova do óbito de quem o nascituro é sucessor, tem lá, junto à certidão de óbito, o MP será ouvido. Tem contestação? Nem aqui, na verdade, o MP, a citação dos interessados para acompanhar a perícia. A única coisa que os interessados vão fazer, porque não tem contestação, é acompanhar a perícia. Mais nada. Eles somente, se eles quiserem, acompanham. Não tem contestação, é citação para acompanhar a perícia que vai ser realizada. Se der positivo, sentença declarando a mãe investida na posse dos direitos do nascituro. Negativo, extinção sem mérito. Acabou. Acabou. Tudo bem? Geralmente a mãe já chega com resultado de gravidez e já pede para ser investida. Às vezes pode ser que tenha ser realizado um novo exame. Mas geralmente é assim que funciona. Fechado? Daí que eu digo, falsas cautelares. Isso aqui é falsa. O que tem de cautelar? Qual que é a ação principal aqui? Não tem, é falsa. É falsa cautelar essa daqui. Cautelar, tudo isso vai ser disponível. Já, não sei se alguém olhou, se já estava lá disponível. Cautelar de produção de prova antecipada. Gente, aqui vocês têm que tomar cuidado. É fácil a cautelar de produção de prova antecipada, não é? Tem por objetivo a antecipação da produção de prova, não é isso? Tem por objetivo a produção de prova antes do momento adequado para tanto, qual seja a fase probatória do processo de conhecimento, em razão do perigo da demora para a realização de tal fase procedimental. Não dá para esperar, a testemunha tem 95 anos e é a única que viu o acidente. Imagina aquele exemplo do Porsche com a Tucson. Porsche bateu na Tucson. A única testemunha, vem aqui, a única testemunha ocular era uma senhora que estava na janela, na verdade na sacada do seu prédio, que fica na esquina do acidente, 4 horas da manhã, tomando o seu uísque com Red Bull. Tem 95 anos essa senhora. Gente, não tem o perigo dessa mulher criar asa e ir embora? Tem ou não tem? Tem, né? Criar asa e voar, e aí? Então, oitiva dela antes, tudo bem? Oitiva, produção antecipada. Porque já pensou esperar até o momento uma ação de conhecimento para ouvir essa testemunha? Pode ser que crie asas antes, né, desse momento. Sentença meramente extintiva. Gente, produz a prova e acabou. Tem juízo de valor sobre a prova? Não, esse juízo de valor vai ser dado em que momento? Na ação principal, perfeito. Sem juízo de valor sobre o conteúdo da prova. Somente no processo principal é que poderá avaliar. Não há prazo para a propositura da ação. Isso daqui é uma peculiaridade. Sabe aqueles prazos de 30 dias? Não tem aqui. Não tem. Toma cuidado com os tipos de prova que admitem a antecipação. Quais são elas? Está invertido, né? Ah, tá. 846 a 851, beleza. Tipos de provas. Somente essas duas. Pericial e oral. Testemunhal ou depoimento pessoal. Gostaram das fotos? Sala de audiência aqui, ó. E se dá para antecipar, fazer produção de prova antecipada de documento? Não, produção de prova antecipada só de duas. Pericial e oral. Ah, professor, e documento? Aí tem outra cautelar. Se o documento correr perigo, qual que é a cautelar? Exibição de documentos, perfeito.
cautelar de exibição. Aí é outra. Então, produção antecipada de prova, ou pericial ou oral, tudo bem? Se for para documento, aí esse documento ele tem que correr risco de se perder. Tudo bem? Esse é o objetivo da cautelar. Sabe aquela cautelar que o pessoal usa na prática para o banco exibir o extrato? Que usa como nome como cautelar de exibição? Isso não é cautelar nem aqui e nem na China. É falsa cautelar. O povo usa porque virou prática. E não é. Porque a cautelar ela tem um objetivo seguinte. Consiste em atender ao interesse do autor de preservar documento ou coisa para ser utilizado como prova em processo futuro. Ele quer preservar o documento ou coisa. Nela, o autor não pretende verificar o conteúdo do documento. Não quer verificar. Ou a situação da coisa, mas afastar uma situação de perigo que o cerca e coloca em risco a sua integridade. Imagina que a coisa ou o documento está aqui, ó, nessa casa. Está dando para enxergar onde está essa casa? Uma casa que está numa ripa de madeira em cima de um penhasco. Quem tem vertigem aí não consegue nem olhar, né? Gente, pode se perder, não pode? Pode, sei lá, vir uma chuva, etc. A exibição cautelar sempre será antecedente à ação principal. Não existe exibição incidental. Que é outro procedimento de exibição incidental de documento. É outro procedimento previsto lá no processo de conhecimento. Tudo bem? Fechado? Deram para captar a mensagem? Vamos embora. Cautelar de justificação. Isso aqui já caiu numa questão de segunda fase. Já. Cautelar de justificação. Já caiu numa questão de segunda fase. É a medida judicial destinada a documentar, com a ouvida de testemunhas, a existência de algum fato ou relação jurídica. MP intervirá caso o interessado não possa ser citado pessoalmente. Parágrafo único do 862. Gente, a cautelar de justificação, o conceito já diz tudo. Destinada a ouvida de testemunhas acerca da existência de um fato ou relação jurídica. Sabe o que é muito comum, essa cautelar de justificação, como caiu na prova da OAB? O seguinte, acidente em que várias pessoas morreram. Como a questão da Mariana, lá o da Samarco, rompimento de barragem lá de Mariana. Não sei se todos os corpos foram achados, tá? Imagina que uma pessoa, o corpo não foi achado. Não foi achado. Mas todo mundo sabia que ela estava lá. Como é que vai fazer o atestado de óbito dessa pessoa? Cautelar de justificação. Vai justificar, fazer uma prova de que ela estava naquele momento, estava naquele lugar, e que realmente, não, todos os dias, naquela hora, ela estava lá, fazer prova para atestar uma situação fática. Para atestar uma situação fática. Foi esse o problema que caiu na prova. Testemunha, não, realmente ela estava, todos os dias, às 8h30 da manhã, ela estava na rua tal, que foi onde estourou a barragem e houve a maior quantidade aí de destruição. Realmente, todos os dias ela estava lá, de segunda a sexta, os dias úteis. Cautelar de justificação serve para isso. Certo? E a cautelar de justificação é diferente da produção antecipada de prova. Por quê? Porque na justificação não tem perigo nenhum. Não tem perigo, porque tanto é que é falsa cautelar. Não tem perigo. Onde tem perigo? Na produção antecipada. É a senhora que vai criar. É uma pessoa que tem uma grave enfermidade. É uma testemunha que vai mudar do país. Tá certo? É uma prova pericial que precisa ser feita, senão a obra que foi executada ela vai ruir em razão de má execução. Caso exista perigo de perecimento ou impossibilidade de produzir uma prova testemunhal, utilizar-se-á da produção antecipada da prova. Nessas hipóteses, a pessoa tem uma grave doença, se tem uma idade muito avançada, ou então mudar de país. Já na justificação, a finalidade é a documentação do fato ou relação jurídica, ainda que nem se cogite do processo jurisdicional ou não existência de litígio. Tudo bem? É muito utilizado também a cautelar de justificação, sabe para quê? Procedimento de aposentadoria. Às vezes não tem na carteira um período que a pessoa trabalhou. Aí ela faz uma cautelar de justificação com testemunha para levar junto ao INSS a prova testemunhal produzida judicialmente para comprovar que o período tal a tal ela trabalhou em tal empresa. Também é utilizada para procedimento administrativo. Atestar uma relação jurídica ou algum fato. Só isso que serve a justificação. Tudo bem?
Ficar uma vez tem tempo. Cautelar de alimentos provisionais, que vocês vão ver com mais detalhes depois. Os alimentos são prestações destinadas a satisfazer as necessidades da vida daqueles que não podem provê-las por si. Se houver prova pré-constituída do direito dos alimentos, poderá valer de ação de rito especial, a 5.478, em que é possível a concessão de liminar de alimentos provisórios. E se não tiver prova pré-constituída? Por exemplo, o pai que não está na certidão de nascimento. Criança suja, né? Cabe a cautelar para posterior ação de divórcio, investigação ou investigação de paternidade, etc. Tudo bem? Se não tem prova pré-constituída do dever alimentar, mas precisa fazer com que a criança coma, ou então até mesmo um companheiro numa união estável, um rompimento, também pode se valer disso, que não tem prova pré-constituída. Marido e esposa tem, né? Certidão de casamento, com prova pré-constituída do dever alimentar. Já na união estável é mais difícil, né? É mais difícil, não tem. Tudo bem? Fechado? Deixa eu ver aqui que eu acho que acabou. Não, cautelar de atentado. Do Bin Laden? Não é, nada a ver com Bin Laden isso aí. A cautelar de atentado objetiva, recompor situação fática indevidamente alterada por uma das partes no curso do processo. Vamos ler o artigo 879, que tem as hipóteses. Comete atentado a parte que, no curso do processo, viola, penhora, arresto, sequestro ou emissão na posse, prossegue com obra embargada, pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato. Gente, melhor exemplo é esse aqui, ó. Prossegue com obra embargada. O juiz, em uma ação de enunciação de obra nova, manda paralisar a obra. Tudo bem? O que o dono da obra faz? Continua a obra mesmo com determinação judicial para paralisação. Cautelar de atentado, incidentalmente, ao processo principal. Para atestar essa situação. Mas para que serve a cautelar de atentado? Pessoal, a partir do momento em que verifica-se que a obra embargada está dando continuidade, a consequência da procedência da cautelar de atentado, sabe qual que é? A proibição da parte falar no processo até ela sanar a alteração de fato ocorrida após a interrupção da realização da obra. Ou você para e volta para o estado que a obra estava quando eu determinei que fosse embargada, ou então você está proibido de falar na ação de enunciação de obra nova. Isso é a cautelar de atentado. Perceberam o cabimento? A proibição da parte falar no processo. Para isso que serve. Caiu na primeira fase isso, tá? Nunca caiu na segunda. Olha só os requisitos. Acha processo em andamento. Então, se tem processo em andamento, pessoal, a cautelar de atentado somente será uma cautelar o quê? Incidental. Somente vai ser incidental. E o ato seja cometido por uma das partes. Uma das partes comete o ato. Ou o autor ou o réu. Tudo bem? Geralmente é sempre o réu. Fechado? Beleza? Então, a proibição da parte falar no processo até que seja recomposta a situação. É isso. Para isso que serve. Deixa eu ver se acabou agora. Ufa, acabou. Trouxe várias, né? Então, tá bom. Dito isso, vamos então ao modelo da cautelar. Folha padrão FGV, modelo da cautelar. Aqui, gente, muita coisa eu não vou fazer. Por quê? Porque o modelo da cautelar, qual peça que vocês vão seguir? Petição inicial. Então, não vou ficar repetindo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Não vou ficar repetindo, não. Bom, então, já colocar aqui, ó, será confeccionada uma petição inicial, observando os requisitos. Lembra, tem um que é padrão. Qual que é o padrão a observar? Qual artigo?
282 e aqui tem um específico, 801 do CPC. E 801 do CPC. Tudo bem? Depois você destaca lá o 801, que ele tem todo o roteirinho. Depois eu vou pedir para a Priscila mandar para o pessoal para postar na área do aluno, igual eu fiz com a grade no instrumento. Aí já termina aqui, já salva, já manda, tá bom? Então quem quiser só observar, fica à vontade. Endereçamento. Aí vai observar o artigo 800, que será o da ação principal. Tudo bem? Se for incidental é mais fácil, o AB fornece, mais fácil, o AB forneceu ou não forneceu? Incidental forneceu o processo principal, né? Se não fornecer, 3 pontos. E se for preparatória, a gente tem que olhar para o juízo competente para o julgamento da ação principal. Aí a gente vai observar qual é o dispositivo. A pacoteira dos artigos lá, né? 100 para o 94. O que eu gosto de colocar? Entre o endereçamento e o preâmbulo. Vai ter epígrafe? Vai. Quais? Distribuição com urgência. Por quê? Porque cautelar é muito urgente. Aqui nós vamos utilizar para as incidentais e preparatórias, tudo bem? Para as duas. Só que a incidental, além da distribuição com urgência, ela tem outra coisa para observar. Como é que ela vai ser distribuída? Por dependência ao processo número. Distribuição por dependência ao processo número. Só utilizar só para as incidentais. Fechado? Então quer dizer que a incidental ela vai ter 2 epígrafes, concorda comigo? Sempre dentro daquelas 5 linhas combinadas, tá bom? Aí vem o preâmbulo. Gente, o preâmbulo é igual vocês estão acostumados. A única coisa que vai mudar é o nome. Medida. Exemplo. Vou dar um exemplo de nome aqui, tá? Medida cautelar de arresto com pedido liminar nos termos do artigo 813 seguintes do CPC. Você sempre pega o primeiro artigo da cautelar nominada e os seguintes é o preâmbulo. Tudo bem? Aí você for abrir lá no código, né? Sequestro, 822 e seguintes do CPC. Caução, 826 e seguintes do CPC. Já era. Isso se foi nominada. Medida cautelar inominada com pedido liminar nos termos do artigo 798 do CPC. O artigo 798 que nós já destacamos, ele justifica o cabimento das cautelares inominadas. Professor, você não deu nenhum exemplo de nominada, vou dar agora. Vou falar agora. Copiei. Porque eu vou contar um segredinho. As cautelares inominadas, muitas vezes a gente pode optar pelo processo de conhecimento de rito comum. Você não precisa da cautelar nominada. Você pede o processo de conhecimento de rito comum e pede tutela antecipada. Vou dar exemplo. Deixa mais um pouquinho aí, tá, Pri? Para eles copiando, daqui a pouco você corta. O pessoal está copiando aqui ainda.
Sabe aquela... Já ouviu falar da cautelar de sustação de protesto? Já ou não? Essa cautelar não tem na lei, tá? É uma cautelar inominada, mas de tanto pessoal usar, eles acabou que pegou o nome, cautelar de sustação de protesto, mas na verdade não tem nome na lei. Gente, se por exemplo, a parte fosse valer dessa cautelar inominada, aí entre aspas, sustação de protesto, qual seria, porque ela não deve, concorda comigo? Aí ela teria que ajuizar uma ação principal. Qual seria a ação principal? Declaratória de inexistência de débito. Eu consigo na declaratória já resolver a sustação do protesto? Sim ou não? Claro, ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada. Para quê? Para suspender os efeitos do protesto indevido. Eu já consigo resolver. Na prova, quinto exame unificado, que foi a primeira vez que é o cautelar como opção, era o seguinte: um plano de saúde se negou a custear o home care de uma paciente. Tinha que sair do hospital, ficar em casa, home care. Ele descumpriu uma obrigação contratual. Tudo bem? Aí tome as medidas legais cabíveis a fim de que ele efetivamente cumpra isso. Que ação que vocês iriam fazer? Olha, todo mundo já falou. Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Sabe o que a OAB aceitou também? Uma cautelar inominada para que fosse instalado o home care e a ação principal, obrigação de fazer. Para que a cautelar inominada? Se eu já consigo resolver na obrigação de fazer. Concorda comigo? É isso. Então, às vezes, na maioria dos casos, a cautelar inominada, você consegue sair com uma ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada. Perceberam? É situação de urgência que não tem previsão legal. Porque Buzai tentou prever o máximo de cautelares possíveis. Tem 14 nominados. Mas ele não conseguiu prever tudo, né? Então, ele teve essa sacada aí, colocou uma coringa na manga. Caso não encaixe nenhuma dessas, apresenta esse nominado aí. Desde que haja fundado receio de lesão grave de separação. Está lá no 798. Fechou? Beleza? Vamos continuar na peça então. Aí nós vamos para o primeiro tópico. Qual que é o primeiro tópico de qualquer petição inicial? Dos fatos. Aqui vem o resumo do problema. Aí eu gosto de fechar o dos fatos com uma frase padrão. Que frase? Essa daqui, ó. Depois que você resumiu, o último parágrafo vai ser: diante do ocorrido, não pode o requerente aguardar o fim do processo principal, necessitando dessa medida de urgência. Não dá para esperar, juiz. Os fatos que eu te narrei não dá para esperar. Então, eu necessito dessa medida de urgência. É só a gente encaixar num monte de exemplo que eu dei durante a nossa aula, né? Fechou? Próximo tópico. Mesma coisa que vocês estão acostumados. Qual que é o segundo tópico de uma petição inicial? Do quê? Dos fundamentos jurídicos, ou então do direito. Do direito. Tópico do direito. Quem quiser dos fundamentos jurídicos, fica à vontade. Eu estou falando a mesma coisa. Tá bom? Estou falando a mesma coisa. Eu prefiro usar do direito. Aqui, pessoal, tem que demonstrar o direito ou a aparência da existência do direito e a necessidade da concessão da medida de urgência. Tudo bem? Certo? E aqui, transcrever artigos. Tem que transcrever artigos. Exemplo. Se for cautelar inominada, qual que é o artigo que você vai transcrever aqui na peça? Qual que é?
que justifica a cautelar denominada? 798. Aí você vai em cada uma das cautelares e vê o artigo principal, que é fácil de identificar. A cautelar de arresto é o 813. Cautelar de sequestro, vou colocar das principais. 822. Cautelar de busca e apreensão. 839. Cautelar de arrolamento de bens. 856. Estou falando o material, o processual. Se tiver algum material, você pode transcrever. Mas lembra que o material só vai transcrever para ressaltar o direito ou a aparência da existência do direito. Tudo bem? Porque o mérito da cautelar, qual que é? A comprovação dos dois requisitos dela. Fumos e o perigo. Eu já falei do fumos. A partir do momento que eu demonstro o direito e a necessidade da concessão da medida de urgência, eu estou falando do fumos e do perigo. Aí eu vou abrir tópico para ressaltar o fumos e o perigo. É uma peça repetitiva. Ou seja, a sua peça cautelar já está pronta até o do direito. Acabou. O resto é tudo agora que a gente vai ter repetição. Tem gente, inclusive, que na prática já faz o fumos e o perigo no próprio do direito. Só que normalmente a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente vai facilitar a correção do cara que vai estar lá analisando a tua prova. Ele já bateu o olho, o cara crachá, está aqui na peça, está aqui no espelho, atribui nota, acabou. É assim. A gente vai facilitar a correção do sujeito. Tá bom? Tópico 3. O tópico 3 de qualquer petição inicial, ele é destinado para tutela de urgência, correto? Se fosse uma ação de conhecimento de rito comum, da tutela antecipada, ou da antecipação dos efeitos da tutela. Aqui nós vamos desmembrar em tópico 3, 4 e 5. Do fumos, do perículo e da liminar, porque a gente quer que seja concedida como? Começo do processo. Ou você quer que seja concedida no final? Começo do processo, sem oitiva da parte contrária. Beleza? Tópico 3, portanto, do fumos, boni e iuris. Tá? Fácil de escrever, né? Esse pode ser em latim, que é um termo muito utilizado. Nada de cafonice. Exposição do direito ameaçado. A gente já fez isso? Já ou não já? Já, do direito. A gente já fez isso. A gente já contou. Estou repetindo. Aqui é trocar assim sendo por portanto. Verdade. Vocês vão fazer para treinar. Que inclusive, se olhar no 801, está lá, é o inciso 4 do 801. A exposição do sumário do direito, ameaçado e o receio de lesão. É o 801. Tem um roteirinho que a gente vai seguir, né? Quem vai abrir lá no 801? Abre lá. Aí você vai grifar o 801 e o vídeo 282. Porque o que não tiver aqui, você tem que olhar no 282, entendeu? Tá vendo a referência cruzada para o 282? Ó, vou botar aqui para jogar na câmera, para vocês verem. Pode jogar tudo, senão, nem eu estava enxergando. Aqui, ó. 801, aí tem o vídeo 282. São os dois requisitos que você vai olhar. O que estiver faltando aqui, você olha no 282. Por exemplo, aqui não tem valor da causa, mas tem que ter valor da causa? Claro que tem. Protesto por prova? Também. Mesma coisa. Tá bom? Do periculum in mora. Já falei do itálico para vocês? Já, né? Entre aspas, né? Aqui que é o perigo. Foi aqui nessa peça que um aluno veio e perguntou. Meu itálico tá bom, né? 4. O que a gente tem que demonstrar aqui? Aqui, demonstrar o receio de lesão grave e de difícil reparação. Aí você vai demonstrar também os prejuízos que podem causar
na hipótese de não ser concedida a medida cautelar. A gente já disse isso no do direito, estamos ressaltando. Tudo bem? Do fumus, do perículo, como que a gente quer que seja concedida a cautelar? Liminarmente. 4. Ou 5, dá liminar. Aqui vamos transcrever qual artigo que eu pedi para grifar? 804. 804. Aí eu vou fazer o texto para vocês, que isso aqui é diferente. O resto vocês estão acostumados. Do direito estão acostumados, a gente só está desmembrando do direito depois no fumus e no perículo. O resto vocês estão acostumados. Então eu vou fazer só o tópico da liminar aqui, eu vou deixar um tópico padrão, só vão preencher alguns espaços. A concessão da medida cautelar liminar, estou utilizando o texto do 804, hein? Sem oitiva da parte contrária, é necessária para resguardar o direito do requerente, conforme prevê o artigo 804 do CPC. Aí que a gente vai fazer? Transcrever o artigo 804. Isto porque, e manda ver, narrar a urgência. Urgentíssima. Narrar a urgência, urgentíssima. Tudo bem? Isso porque, caso o réu seja ouvido, o carro poderá ser retirado do local e se perder e colocado em outro que o requerente não saiba qual seja. Isso porque, se ouvir o réu, tem o maior índice de roubos de carro é naquela região que está estacionado, a qualquer tempo ele pode ser furtado. Tem uma região aqui em São Paulo que é campeã, e é bairro nobre aqui, hein? Pompeia, sabia? Perdizes ali, que é na região de uma universidade. Gente, o que rouba de carro ali não é brincadeira. Você pode justificar. Na verdade, é a terceira vez que você está falando disso. Por quê? Você já disse no do direito, você disse no perículo e está falando na liminar agora. Ressaltando. Tudo bem? E vamos fechar a peça. Sexto. Qual que é o sexto tópico? Dos pedidos e requerimentos. Pelo exposto, requer a concessão da medida cautelar liminar sem oitiva da parte contrária para o fim de expedindo-se mandado ou ofício para... Só preencher. Aí eu vou dar os exemplos. A concessão da medida cautelar liminar sem oitiva da parte contrária para o fim de efetivar o arresto do imóvel tal, expedindo-se ofício para o cartório de registro de imóveis, para proceder com a anotação na matrícula do respectivo bem. Concessão da medida cautelar liminar sem oitiva da parte contrária para o fim de buscar e apreender o menor, expedindo-se mandado para que seja cumprido por 2 oficiais de justiça. Tudo bem? Coringa. Coringa. Vamos demonstrar conhecimento?
Caso o juiz entenda que estejam presentes, o que a gente pode pedir? Audiência, justificação ou seja determinado o quê? Caução, perfeito. Caso não seja esse o entendimento de vossa excelência, requer a designação de audiência de justificação ou prestação de caução. Ponto. Aí depois, gente, procedência do pedido, condenação em custas e honorários, citação. Aí vem aqueles requisitos específicos da cautelar que eu vou colocar com vocês. Copiem aí para a gente caminhar junto. Onde vocês estão? Justificação? Ótimo. Vamos lá para a procedência, então. Procedência do pedido. Não, peraí. Requer, né? Requer a procedência do pedido. Ah, não, já coloquei requer lá em cima, então peraí. Requer a procedência, tinha esquecido. Confirmando a medida cautelar concedida para efetivação do arresto, efetivação do sequestro, efetivação da busca e apreensão. É isso. Condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem fixados por vossa excelência. A citação do requerido por oficial de justiça, lembra disso? Para que apresente contestação no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 802 do CPC. Aí quem copiou, depois corre lá no 802 e destaca. Onde vocês estão? Sua Justiça? Porque aqui é o seguinte, feito isso, nós vamos colocar os requerimentos específicos da cautelar. Aí eu vou colocar em parênteses, cautelar preparatória. Isso aqui que eu estou colocando em parênteses é só para você saber se for cautelar preparatória. O que a gente tem que informar, gente? A ação principal que será proposta, não é isso? Então tem que vir a frase assim, ó. Informa o requerente que irá, no prazo de 30 dias, propor a competente ação como determina o artigo 806 do CPC. E a cautelar incidental a gente requer o quê? O apensamento, não é isso? Requer o apensamento na ação principal
processo número em trâmite perante a vara civil do foro da comarca de 3 pontinhos. Porque a cautelar incidental, o processo pessoal já está em trâmite. Então você não vai requerer apensamento a nada. Isso, deixa assim sem imagem, que aí o pessoal copia. Tem 3 parágrafos aí. Aí vamos protestar por provas, juntada de guia, endereço do advogado, valor da causa e acabou. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Não precisa especificar. Requer a juntada a inclusa guia relativa às custas processuais de distribuição. Informa que o advogado receberá as futuras intimações no seguinte endereço: atribui-se à causa o valor de... Aí, pessoal, é o valor objeto da discussão. Por exemplo, imagina que a dívida é de 100 mil e o carro, objeto da cautelar de arresto, é 50. Qual vai ser o valor da causa? 100 ou 50? 100 ou 50? Eu estou cobrando a dívida ou estou impedindo a venda do carro? Impedindo a venda do carro. Qual o benefício econômico que eu estou obtendo nessa demanda? 100 ou 50? 50. Valor da causa? 50. Busca e apreensão de menor. Qual o valor da causa? R cifrão, 3 pontos. Tudo bem? Quer sequestrar um carro do valor de 400 mil. Valor da causa? 400 mil. Não informou o valor dos bens? R cifrão, 3 pontos. E finaliza a peça. Então, as regrinhas são as mesmas, tá? Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Fiz tudo na mesma linha só para ficar mais espaçoso aqui para o pessoal copiar. Tudo bem? Fazer um exercício antes de ir embora? Copiaram? Vai, abrevia aí que eu já vou para o exercício. Simbora. Isso aqui vai estar na área do aluno já, daqui a pouco.
Vamos lá. Jair emprestou ao amigo Zé Calote a quantia de R$500 mil. Por força, já sabe o que vai acontecer aqui nesse amigo, né? Por força de documento escrito, celebrado em 11 de setembro de 2012 e com vencimento em 2 de outubro de 2013. Vencida a dívida, até o presente momento, Zé Calote não quitou o débito e tem se esquivado do amigo. Além disso, Jair ficou sabendo que Zé Calote, residente da comarca de Goiânia, Goiás, está de mudança para São Paulo e oferecendo todos os seus bens à venda. Inclusive, um amigo em comum lhe enviou cópia impressa de uma proposta de venda firmada por Zé Calote, pela qual ele pretende vender seu único bem imóvel localizado em Goiânia. Jair tem ciência de que esse imóvel é o bem de maior valor de Zé Calote e a venda comprometerá a quitação do empréstimo. Como advogado de Jair, propõe a medida adequada a fim de defender os interesses do seu cliente. Pessoal, ele quer cobrar dívida? Ele está querendo cobrar dívida aqui, não? Não, o que ele quer? Impedir a venda do bem. Muito bem. Qual é a medida, então? Qual cautelar que é essa? Dívida em dinheiro, dilapidação do patrimônio. Qual a cautelar? Cautelar de arresto, 813.3. Preparatório ou incidental? Preparatório, não tem ação em trâmite. Competência. Local do imóvel. Goiânia, Goiás. Qual que é o fumus boniuris? Documento escrito e proposta de venda. Documento escrito do débito e a proposta de venda. Periculo e mora. Venda de seu bem imóvel de maior valor. Tá vendo? Requerimento específico. Informar a ação principal a ser proposta no prazo de 30 dias. Se tem um documento escrito, qual que é essa ação principal? Monitore. Tudo bem? Tranquilo, gente? É assim. Fácil de identificar, só que tem que treinar aí. A estrutura não é das mais complexas. A grande questão é deixar muito bem ressaltado e enxergar a ação principal. Esse é o desafio para a confecção de uma medida cautelar. Tá bom? É isso aí, agradeço a atenção, forte abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.